Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Na última aula, nós vimos a composição de movimentos, né? A partir de dois movimentos independentes, nós conseguimos formar um movimento resultante. Isso ficou bem claro pela composição de vetores. A soma dos vetores velocidade, tanto de uma embarcação quanto da correnteza de um rio, formou a velocidade resultante do barco, que seria a velocidade do barco, independente da correnteza, mais a velocidade da correnteza independente do movimento do barco. Nós temos algumas situações em que será necessário fazer o contrário. A partir de um movimento, nós vamos ter que decompor esse movimento em componentes e trabalhar com essas componentes de modo individual. Para isso, a necessidade da decomposição de vetores. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer decomposição de vetores. Primeiro, achar as componentes ortogonais de um vetor e, posteriormente, achar as componentes não ortogonais. A decomposição de vetores. Olha só, nós temos aqui um vetor resultante e eu quero achar as componentes ortogonais. Componentes ortogonais são as componentes que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, se esse ângulo é conhecido, esse aqui é o complemento de alfa, o ângulo que somado a alfa dá 90. Mas basta saber um desses dois aqui, para a gente poder trabalhar. Então, olha só, eu sei o ângulo alfa. Observa que ao decompor em componentes ortogonais, eu formo um triângulo retângulo. Olha só, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. E aí eu posso fazer corresponder cada um desses vetores com um lado do triângulo, aplicar a relação do seno, né, cateto oposto sobre hipotenusa, ou a do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e assim achar essas laterais daqui. Então, olha só, basta saber o tamanho da hipotenusa e o ângulo de inclinação, ou com a horizontal, no caso aqui, ou com a vertical. Então, quem é VB? VB, o vetor VB, o módulo dele, se você for comparar, vai ser quem? Vai ser o vetor resultante vezes o seno de alfa, né? Já o módulo de VA é o vetor resultante vezes o cosseno de alfa. Para você não precisar ficar aplicando o triângulo retângulo, né, a relação de seno e cosseno o tempo todo, existe um macete aqui. O macete é o seguinte, você vai aprender e não vai mais esquecer. Se você quer saber o vetor, a componente do vetor que está com o ângulo, então olha só, a componente do vetor que está com o ângulo vai ser o vetor resultante, que é o que você tem, vezes o cosseno de alfa. O macete é o seguinte, com o ângulo, cosseno. Já o vetor que está sem o ângulo de alfa, você vai usar o sem o ângulo, o seno de alfa. Então, olha só, o módulo de VB é o vetor resultante vezes o seno de alfa. Então, fica fácil. O módulo do vetor que forma o ângulo alfa com a resultante, ou seja, se está com o ângulo, então você usa o cosseno. Se está sem o ângulo, então você usa o seno. Olha só para ilustrar, eu vou pegar agora, se eu tivesse esse ângulo de cima, não tem problema. Se eu tivesse esse ângulo daqui, se alfa fosse esse cara daqui, ó,
Mesma coisa, você vai aplicar aqui a relação do seno e do cosseno. Então, nessa situação, como que ficaria? Nessa situação, VB está com o ângulo de alfa. Então, para essa situação, VB vai ser o vetor resultante, que eu conheço, vezes o cosseno de alfa. Com o ângulo, cosseno. Já o VA agora está sem o ângulo. Então, vai ficar o quê? VA vai ser o vetor que eu conheço, o módulo dele, vezes o seno de alfa. Sem o ângulo, seno de alfa. Certo? Quando os vetores não são ortogonais, nós temos isso daqui, ó. Vetores componentes não ortogonais. Então, eu quero decompor o vetor VR em duas componentes. Eu vou chamar essa componente aqui de VC e essa outra componente aqui de VD. Se eu sei os ângulos dessas direções em que os vetores componentes atuam, para achar o tamanho deles, basta aplicar a lei dos senos. Então, olha só, se esse ângulo aqui é o alfa, quando eu traço o método do paralelogramo, uma reta paralela aqui em cima, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo daqui, né? São ângulos alternos, né? Certo? E, da mesma forma, se eu traço a reta paralela a essa aqui, o que eu tenho? O vetor beta, o ângulo beta, desculpa, aqui dentro, né? Então, se eu sei esse lado e eu sei esses ângulos, eu posso aplicar a lei dos senos. Então, olha só. Gama eu não sei, mas eu sei alfa e beta. Sabendo alfa e beta e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu acabo descobrindo quem é gama. Então, olha só, essa razão aqui eu consigo achar. Como eu conheço esses ângulos, fica fácil de achar VD e VC. Então, quando eu quero decompor o meu vetor em componentes não ortogonais e eu sei quais são esses ângulos, eu posso aplicar a lei dos senos. Um caso clássico da cinemática é o lançamento oblíquo no vácuo, ou o lançamento horizontal no vácuo também. Vocês vão ver que o princípio é o mesmo. Um caso clássico pode ser considerado também um caso notável da cinemática vetorial, porque é um movimento que é composto por dois outros movimentos, em que cada um representa um caso notável da cinemática escalar. Um é MRU, outro é MRUV. Em seguida, eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro. Olha aí, o lançamento oblíquo no vácuo é o lançamento de uma bola, o lançamento de uma pedra, uma bola de basquete, uma pedra, o lançamento de um objeto no espaço. Isso aí caracteriza um lançamento oblíquo. No nosso caso aqui, nós trabalhamos no caso ideal, em que consideramos o vácuo, então não existe aí a resistência do ar, tá? Quando a gente faz um lançamento oblíquo, observa só a trajetória, ó. Essa trajetória, ela é característica do lançamento oblíquo. Ao lançar uma partícula com uma velocidade v0, nós podemos decompor esse movimento oblíquo, em dois movimentos, um na horizontal e outro na vertical.
Na horizontal, você observa que ao lançar esse objeto, não existe nenhuma força na horizontal. Não existe nenhuma força na horizontal. Se não existe nenhuma força, não vai existir nenhuma aceleração na horizontal. Então, o módulo da velocidade, a componente horizontal do vetor velocidade será sempre igual. O tamanho será sempre o mesmo, certo? Então você observa que o módulo da componente horizontal do vetor velocidade não muda. Isso caracteriza o quê? Então, vamos considerar que na horizontal nós temos aqui, vamos usar como referência o x, tá? O eixo x como referência na horizontal. O movimento é um movimento sem aceleração e retilíneo, tá? Então, nós temos aqui na horizontal um movimento retilíneo uniforme, tá? Já na vertical, nós temos a ação da força-peso, ou seja, temos a ação da aceleração da gravidade, tá? E devido à ação da aceleração da gravidade, o que vai acontecer? A componente vertical da velocidade, ela vai diminuindo. Então nós temos aqui, ó, uma componente chamada de V0, y, é a componente vertical inicial. Só que o que acontece é que ela vai diminuindo conforme vai subindo, né? Pois a aceleração é contrária ao movimento. O movimento é de subida, a aceleração da gravidade é para baixo. Então nós temos um movimento aqui na vertical, movimento retardado. Então, se você for analisar a componente vertical, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. E a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, tá? Que nós podemos considerar como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,81, tá? O que interessa pra gente aqui é que conforme esse cara vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo em módulo. Ó, a velocidade dele vai diminuindo em módulo. Então aqui, ó, o nosso VY, vamos chamar de VY1, já é menor. Ó, a componente VY1 já é menor do que a componente V0, Y. No ponto mais alto, o que acontece? Quando atingir o ponto mais alto, ele instantaneamente tem a velocidade vertical, a componente vertical da velocidade, nula, porque ele está mudando de sentido. Então, na vertical é como se fosse um lançamento vertical para o alto. Já na horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Agora ele começa a cair. Como ele começa a cair, a velocidade agora começa a aumentar. Então a velocidade componente vertical começa a aumentar. Esse aqui vamos chamar de VY2. E quando chega ao mesmo patamar da origem de lançamento, o que eu tenho? Eu tenho na vertical o módulo da velocidade igual o módulo da velocidade de início. A única diferença é o sentido. Aqui está para cima e aqui está para baixo. Então isso eu vou chamar de VFY, tá? E a composição dessas duas componentes forma a nossa velocidade. Então a velocidade de fato ela está sendo formada pela soma vetorial das duas componentes.
tá? Vx e Vy. Aqui é a mesma coisa. Se eu somar esses dois vetores, eu vou obter o meu vetor resultante, tá? O meu vetor resultante aqui. No ponto mais alto, só tem o vetor resultante coincide com o vetor componente horizontal, tá? Esse é o movimento oblíquo. Então, para tratar um problema desse tipo, eu posso decompor, analisar o que acontece na horizontal do ponto de vista do movimento retilíneo uniforme e analisar o que acontece na vertical do ponto de vista do movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Já o lançamento horizontal no vácuo, nada mais, nada menos, é do que a metade desse movimento aqui. É como se eu tivesse uma esfera rolando em cima da mesa e no instante em que ela deixa a mesa, o que acontece? Ó, ela tem apenas a componente horizontal e conforme vai caindo, a componente vertical vai aumentando, certo? Esses são os casos de lançamento oblíquo no vácuo e lançamento na horizontal no vácuo. Nós vamos fazer alguns exercícios para poder mostrar melhor. Para resolver esse problema, eu fiz o seguinte diagrama. Seno de A, cosseno de A, tudo está aqui, o ângulo A, né? O ângulo formado com a horizontal, as componentes ortogonais do vetor velocidade inicial. Então, o projétil foi lançado com essa velocidade aqui, ó, tá? Só que eu vou achar as componentes ortogonais, uma horizontal, que eu estou chamando de Vx, e outra vertical, que eu vou chamar de V0y, tá? Outras coisas que ele vai me pedir, que ele me pede no problema. Ele quer saber a altura máxima, né? A altura máxima é essa aqui, ó. Ele sai daqui e atinge a altura máxima. Vamos chamar isso daqui de H máximo. Ele quer saber a altura máxima e o instante que leva para atingir essa altura máxima. Outra coisa que ele pede também é o alcance. Então, qual o alcance desse projétil? Ele quer saber isso aqui, ó, essa distância aqui, tá? Até atingir o solo novamente. Então, vamos supor que ele saia do solo, suba até a altura máxima, depois começa a cair e retorna ao solo. Então, nós temos o alcance, né? A distância do ponto de lançamento ao ponto de chegada, e temos a altura máxima, né? O ponto mais alto em que o projétil atinge. Observa que nós podemos decompor o vetor velocidade, né? Então, ao invés de usar a velocidade resultante, eu vou usar as componentes. E aí eu tenho que lembrar que a componente horizontal eu tenho um movimento retilíneo uniforme, eu não tenho aceleração. Então, essa é a função horária do espaço. Subíndice x para dizer que eu estou na horizontal. E na vertical, né, movimento retilíneo uniformemente variado, onde o módulo da aceleração é o módulo da gravidade, da aceleração da gravidade. Aqui as funções horárias. Então, primeira coisa, eu vou achar as componentes ortogonais. Olha só, lembrando do macetezinho. A está aqui, ó, é o ângulo formado com a horizontal. A componente Vx, a componente está com um ângulo de A. Se está com o ângulo, se Vx está com o ângulo de A, então eu vou usar aqui o cosseno. Então, olha só, quem é Vx? Vx é V, que nós vimos V vale 100, vezes o cosseno
de A. Cosseno de A, 0,6. Então, 100 vezes 0,6 vai dar 10 vezes 6, 60 metros por segundo. Já a componente vertical, o nosso V0y está sem um ângulo de A. Então, para achar o módulo desse vetor, eu vou usar o seno. Sem o ângulo, seno. Então, vai ficar a resultante, que é 100, vezes seno de A. Como o seno de A é 0,8, vai ficar 100 vezes 0,8. Ou seja, 10 vezes 8, 80 metros por segundo. Aí nós respondemos o primeiro questionamento aí. O segundo, ele quer saber o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Ó, quando ele atinge a altura máxima, nós observamos que a velocidade, a componente vertical é zero. Como que eu acho esse tempo? Vamos pensar um pouco. Ó, quando eu atingo a altura máxima, a componente vertical, ó, ela sai com o valor máximo, vai diminuindo, e quando chega aqui, a componente vertical é zero. Então, o que eu posso fazer? Eu pego, ó, as funções relacionadas com a componente vertical, ó, velocidade, por exemplo, e igualo a velocidade a zero. Quando a velocidade vertical é zero, eu sabendo a componente inicial da velocidade vertical e sabendo o valor da gravidade, eu acho o tempo necessário para que isso ocorra. Então, olha como vai ficar. Zero é igual a componente do vetor velocidade vertical, que nós vimos ali, que é 80, menos por quê? Vamos ver por quê. Ó, o movimento se dá nesse sentido aqui, né? Eu estou adotando esse sentido aqui como nosso sentido de referência, tá? Já a gravidade, ela é para baixo, contrário. Então, o sinal da gravidade, nesse caso, será negativo, porque é o oposto ao nosso referencial. Então, menos. Vamos considerar a gravidade 10 para facilitar. Então, leva 8 segundos para atingir a altura máxima. C, ele quer saber a altura máxima. Qual é o valor da altura máxima? Então, continuando na vertical, só que agora, ao invés de usar a função horária da velocidade, eu vou usar a função horária do espaço. Essa é a altura máxima atingida. Agora ele pede, para finalizar, o alcance, tá? O alcance está aqui, ó, a distância do ponto de lançamento ao ponto de chegada. Essa distância, qual o tempo que leva para isso acontecer? É o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, esse alcance vai ser o quê? Vai ser o dobro do tempo de subida. Então, se o tempo de subida é 8 segundos, o tempo total é de 16 segundos. Então, isso daqui, a altura, o alcance, acontece num tempo de 2 vezes o tempo de subida, que é igual a 2 vezes 8, 16 segundos, tá?
Se o tempo é de 16 segundos e eu tenho agora aqui, ó, eu estou na horizontal, né? Alcance horizontal. Na horizontal, MRU, a função é essa. Então, qual é o alcance? É 960 metros. Beleza?